O Bunny Iglesias foi o cara que traumatizou o Itoshi Sai. Mas quem é esse tal de Bunny Iglesias? Eu não sei nem falar o nome dele. Vamos lá. Depois de receber a missão de treinamento dado pelo Ego, o Izagi vai pra Espanha. Lembrando que isso tudo se passa depois do fim da Neo Egoist League e antes de começar a Copa que o Japão vai participar. Lá na Espanha, o Izagi vai ver um jogo de nível mundial. Justamente porque isso seria um treino interessante pro Izagi. No caminho, o Izagi para pra comer em um restaurante de lá. E por não saber nada de espanhol, ele vê um cara comendo um prato interessante no canto e vai perguntar pra ele o que era. Nisso, ele percebe que esse homem tinha uma cicatriz na cara. Então, ele entrega aquele aparelho de tradução, que, se eu não me engano, é o mesmo que eles usaram na Neo Egoist League, e pede pro cara poder usar pra ele se comunicar. O lance é, o Izagi começa a conversar com esse cara, principalmente sobre futebol. Afinal, era o motivo do Izagi estar ali. Ele começa a falar sobre como ele adora futebol e todas aquelas piras do Izagi que a gente já conhece. E o cara mete simplesmente um: te invejo por falar tão feliz de algo assim. O Izagi, então, até questiona se ele não gostava de algo que fizesse ele se empolgar. Justamente porque todo mundo tem alguma coisa em especial que faz feliz. Mas o cara simplesmente responde que nem sabe mais. E quando vê alguém assim empolgado como o Izagi, só tem vontade de morrer. Então, o Izagi pede desculpa por entediar ele. E o cara fala que na verdade era ele que era meio insensível. Mas o Izagi complementa, daquele jeito dele: é que desde a primeira vez que eu te vi, você parecia ter o sorriso mais triste no rosto. Na verdade, isso até surpreende esse cara. E ele fala que o Izagi foi insensível. Nesse momento ele se desculpa e então ele se despede. E a gente ainda descobre que o cara tinha mentido pro Izagi sobre o nome do prato que ele tava comendo. E na verdade aquele prato nem existia. Ele só era babaca mesmo. Agora, finalmente chegando pra assistir a partida que ele queria, a gente vê aquele mesmo cara do restaurante jogando em pleno campo. Ele na verdade era o Bunny Iglesias, um dos jogadores mais fodas do mundo. Mas aí que vem o pulo do gato. Esse é um time da Espanha. E obviamente já é de se imaginar que na Copa o Bunny vai jogar pela Espanha. Mas assistindo esse jogo pela TV, a gente tinha o Itoshi Sai, que tava encarando muito puto da cara só de olhar pro Bunny sendo mostrado na TV. No capítulo seguinte também é mostrado pra gente que o Sai vai jogar pelo Japão na Copa. Mas por algum motivo ele só quer jogar na partida contra a Espanha. E agora vem comigo que a gente vai interligar esses pontos. O Sai queria ser o melhor atacante do mundo e fez essa promessa com o irmão dele, o Itoshi Rin. Mas depois de ir jogar na Espanha, o Sai voltou todo depressivo e arrogante também, falando que tinha desistido de ser atacante e agora ele ia ser meio campista. E tudo isso porque o nível lá na Espanha era muito diferente. Logo, o fato dele ter raiva do Bunny e querer jogar contra ele na Copa só mostra o quanto que na verdade foi o Bunny quem traumatizou o Sai. E foi isso que fez ele desistir do sonho de ser atacante. E isso, claro, só interligando os pontos que a gente viu o mangá de Blue Lock mostrando pra gente. E na verdade a gente já percebeu que esse Bunny não é um cara tão gente boa quanto ele parecia ser, justamente por ele ter falado que ficava com vontade de morrer por alguém se empolgar daquele jeito. Talvez o Sai, quando chegou lá naquela época, era um cara muito empolgado e muito contente com o futebol. E o Bunny quis destruir totalmente com o Sai. Essa teoria é a melhor que eu tenho até agora. Mas a gente só vai saber de verdade o que aconteceu quando isso for mostrado. Como essa Copa acabou de começar, vai demorar um pouco.